Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Paulo Bauer. O nosso tema, um balanço sobre 2015. Nós já estamos aqui no mês de dezembro e, embora a dinâmica da política a cada momento nos surpreende com novos fatos, novidades, a gente aqui no Argumento está tentando fazer um balanço do que foi. Porque apesar de ainda estar tão quente a política no Congresso Nacional, aqui em Brasília, a gente já tem uma visão do que foi o ano, né, senador? Eu gostaria de ouvir do senhor, lembrando de 2015, o que é que fica na sua memória? Quais são os highlights de uma análise da conjuntura política desse ano, né? Tânia e os telespectadores, eu posso dizer que 2015 foi o ano perdido da política e da administração pública. Perdido por quê? Porque em 2014, nós tivemos eleições. Eleições que escolheram novos governadores ou reelegeram governadores, eleições que elegeram deputados estaduais, federais e uma parte dos senadores, e principalmente a eleição que escolheu o presidente da República, que no caso foi a presidente Dilma reeleita. Os brasileiros que votaram na presidente Dilma tinham uma expectativa, baseado no que se dizia na campanha eleitoral, que o país estava em ordem, que as contas públicas estavam bem, que o governo funcionava regularmente e que o governo tinha apoio político suficiente para fazer mais mudanças e para avançar na área social. Nada disso aconteceu. Começou 2015, já percebemos que a crise econômica estava instalada. Em 2015, nós descobrimos que não era verdadeira a informação sobre a eficiência na administração pública. Pelo contrário, o que se viu foi notícia de corrupção, prisão de gente que tinha cargos no governo e, principalmente e acima de tudo, uma falta de responsabilidade pública do governo em relação a esses episódios, fazendo de conta outra vez que não tinha nada com isso, que não era bem assim e que, na verdade, quem estava conduzindo o governo não tinha nenhuma responsabilidade quanto a esses fatos. De outro lado, a base do governo, que foi eleita junto com a presidente Dilma, não se mostrou tão sólida quanto anunciada, porque várias foram as dificuldades que o governo vivenciou para aprovar projetos, principalmente na Câmara dos Deputados. E só conseguiu aprovar alguns porque negociou com bancadas que fazem parte do governo, concedendo a elas mais espaço na administração pública, o troca-troca do cargo público e da nomeação de pessoas vinculadas ao partido por votos no Congresso. E isso tudo contraria todo o discurso que o PT fez ao longo da sua história e, inclusive, contraria aquilo que era anunciado pela presidente candidata em 2014. Por isso, eu diria que 2015 foi um ano que nós superamos, que nós vencemos, mas não é um ano que nós possamos considerar como um ano de vitórias. Nem é de vitória para o Brasil, nem é de vitória para o povo brasileiro e muito menos de vitória para a política e para o governo. Nós da oposição cumprimos nosso papel, fizemos o possível, mas nós somos numericamente muito pequenos. Aqui no Senado nós temos 81 senadores e a oposição somada, toda ela, chega aí em 16, 17 votos. Portanto, nós não temos força para impedir determinadas coisas ou exigir a atenção para outras. De qualquer forma, cumprimos nosso papel, mas acho eu que o povo brasileiro que tem inflação na prateleira do supermercado, que tem desemprego na família, que não vê as obras públicas de infraestrutura funcionarem e estarem de acordo. A administração dos municípios passa por grandes dificuldades porque não tem dinheiro nem para recolher lixo. Nós temos hoje no governo um excesso de cargos e um excesso de presenças, mas uma falta muito grande de eficiência e de rapidez na busca de soluções. A prova disso, por exemplo, é a dengue.
que o governo não atendeu e não enfrentou adequadamente nas regiões, principalmente do Nordeste, agora tem que mandar para lá o Exército para resolver. Quer dizer, o governo não tem uma comunicação eficiente e eficaz com a população e nem é eficiente como gestor. Bom, tivemos um ano aí de uma crise política que alimenta uma crise econômica, que por sua vez ajuda a alimentar uma crise política, mas, por outro lado, pergunto ao senhor, não é um ano de mudança de paradigmas? Por exemplo, o senhor citou a negociação com a base do governo para fortalecer as votações de matérias de interesse do governo na Casa. No entanto, a gente viu que a reforma ministerial foi feita em setembro e só tivemos sessão do Congresso para votar as chamadas pautas bombas, né? Os assuntos que poderiam gerar mais gasto para o governo em novembro. Terminada essa sessão do Congresso que manteve vetos presidenciais, a própria avaliação das lideranças do PT é de que a base ainda não estava consolidada. Isso não é um sinal que antigas práticas chegaram a um tema, não é mais possível? Isso não é uma evolução de alguma forma? Eu diria que a crise... Haverá um legado nesse sentido? Desculpe interromper o senhor. Com certeza. Quando há uma crise, quando há uma desconfiança, quando há uma falta de confiança da população em relação ao governo, em relação às atitudes e às ações do governo, naturalmente essa população, o eleitorado, começa a se manifestar preocupado ou crítico em relação àquela situação. E isso chega muito rapidamente à classe política. Eu fui deputado federal por 4 mandatos e tenho experiência suficiente para dizer que deputado tem uma pele muito sensível. Ele conhece a reação da população a cada final de semana, quando visita as bases, quando tem contatos com lideranças. Senador igual, só que o senador já tem uma área mais ampla, é o estado inteiro. O deputado é sempre cada uma das regiões. Então, a cada semana que começa, vem para Brasília, vem para o Congresso, vem para a Câmara e também para o Senado, o sentimento da população, que não quer mais aquele modelo, não quer mais aquela prática, não quer mais a corrupção, não quer mais a falta de horizonte econômico, não quer mais esse discurso de Estado, esse discurso que faz com que a máquina pública sirva apenas ao interesse político-partidário, às vezes também ao ideológico e eleitoral. E quando o deputado sente isso, quando o senador traz essa informação para dentro do Congresso, com certeza ela também chega no governo. E aí, como legado deste ano, em que o povo brasileiro se sentiu enganado, se sentiu ludibriado na sua boa-fé, na sua esperança, pelo discurso eleitoral de 2014, obviamente agora nós vemos nascer um novo tipo de postura política, onde os partidos que querem continuar cumprindo seu papel, onde os deputados, os políticos que querem continuar de bem com a opinião pública, começam a ter posturas mais cuidadosas, não tão subservientes, não tão 100% de acordo, começam a questionar. E eu acho que nós teremos, ainda mais porque agora temos uma discussão sobre o impeachment da presidente em curso, nós vamos ter automaticamente, como decorrência disso tudo, um diálogo muito maior e muito mais realista a respeito da situação do país. Dia 25 de novembro foi um dia duro no Senado Federal. Foi quando houve a sessão plenária para decidir se o Senado acatava ou não a decisão do STF de ter prendido o senador Delcídio do Amaral. A reação do plenário naquele dia 25 de novembro também já é um reflexo de que uma mudança aconteceu? Atende a essa expectativa que o senhor estava descrevendo em relação ao parlamentar e o eleitor? Eu não diria que foi por causa da manifestação da opinião pública agora que nós tivemos aquele resultado de votação no plenário do Senado. Porque nós já tivemos, há 3 anos atrás, um outro episódio que foi a cassação do senador Demóstenes Torres, onde também o Senado se manifestou pelo afastamento do senador devido aos fatos que estavam pesando sobre ele em termos de falta de decoro, de ética e de atitudes ilegais que lhe eram atribuídas. Certo. Com relação ao senador Delcídio, não houve ainda um julgamento dos seus atos, mas uma decisão do judiciário pela sua detenção, e essa decisão precisava ser consolidada ou não pelos senadores.
obviamente que causou muito constrangimento, muita dificuldade para todos votarem nessa forma, porque senador não é eleito para ser juiz. Senador não é eleito pelo povo para estabelecer punições. Na verdade, nós estamos aqui para defender os estados e não para punir pessoas. Mas houve necessidade de se fazer aquela votação, porque ela era constitucional, e eu diria que se não foi uma manifestação, se não foi a voz das ruas que fez os senadores votarem daquela forma, foi, na verdade, a responsabilidade e o respeito que os senadores têm com as ruas que fez com que eles assim votassem, porque ninguém ia conseguir chegar na sua base eleitoral, no seu estado, e dizer que não concordou com a decisão do judiciário devido aos fatos que estavam sendo noticiados e informados aos senadores pela Justiça Federal naquele momento. Senador, para encerrar, a gente poderia dizer que 2015 também entra como um ano na história da política brasileira, onde se testou e constatou que as instituições estão fortalecidas no regime democrático? Porque foram muitos desafios nesse ponto, né? Sem dúvida. Eu acho que as instituições estão fortes, estão bem estruturadas, estão cumprindo muito bem o seu papel. Seja o judiciário, seja o legislativo e até o executivo também, porque é legítimo que o executivo faça toda a sua ação, empregue toda a sua energia no sentido de manter a sua posição política e a sua ação administrativa. É legítimo. No processo democrático isso faz parte do jogo. Mas mais do que isso, é preciso dizer que as instituições estão cumprindo muito bem sua responsabilidade e, no caso do Senado Federal, por exemplo, nós tivemos neste ano muitos projetos, várias decisões tomadas que foram muito responsáveis, que foram muito sérias. E diga-se, por exemplo, que num determinado momento de crise, o Senado Federal estabeleceu uma pauta de votações especial para votar nos projetos muito importantes para o país, que já foram votados, que estão sendo votados, independente da crise. Ou seja, acabamos demonstrando para o Brasil que o Senado tem capacidade de, vendo uma crise econômica, moral e política num lado, mas ao mesmo tempo ele não deixa de votar o que é necessário para que o país continue fazendo um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento econômico. Então, eu acho que as instituições estão sim, nesse ano, fortalecidas pelas atitudes e pelas decisões que tomaram. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço você também pela sua atenção e lembro que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.